Olá, bem-vindo ao podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. O meu nome é Luísa Cunha, sou terapeuta de reprogramação emocional e ajudo mulheres exaustas e subcarregadas a libertarem padrões emocionais e a recuperarem o equilíbrio nas várias áreas da vida. Se tens a vida a funcionar por fora, mas por dentro sentes que estás sempre em esforço, que dificilmente desligas, que o cansaço não passa mesmo quando descansas, então este podcast é para ti. Hoje vamos continuar o tema dos relacionamentos amorosos. Vamos falar de algo que está por trás de muito distanciamento que existe nas relações. A mulher que cuida de todos menos dela própria. Quem é que cuida de ti? Para um segundo e responde esta pergunta. Não a respondas rápido, não desvies o olhar. Fica a sentir a pergunta. Quem cuida de ti? Toma o teu tempo. As respostas que hão de vir são as respostas que vêm sem julgamento, sem pressão. E se também não vier resposta nenhuma, não há mal. Aposto que tens resposta imediata para tudo o resto. Sabes quem cuida dos filhos, sabes quem trata da casa, sabes quem gera o trabalho, sabes quem está lá quando o parceiro precisa. Mas quando a pergunta és tu, fica um silêncio. E esse silêncio diz tudo. Se enquanto ouves isto estás a sentir que este tema te toca, tenho um teste gratuito que te mostra em 2 minutos o que está mesmo a esgotar a tua energia. Porque muitas vezes o esgotamento que sentes começa exatamente aqui. No facto de nunca seres a tua própria prioridade. Encontras o link na descrição e depois de teres preenchido o teste ainda recebes uma meditação gratuita. Então hoje vou-te falar da história da Ana. A Ana tem 46 anos, casada há 18, 2 filhos, gestora de uma empresa, uma vida que por fora parece equilibrada. Quando me contatou disse-me algo que nunca me esqueci. Luísa, o meu marido pergunta-me o que eu quero e eu não sei responder. Já não sei o que quero, já não sei o que sinto, sei o que os meus filhos precisam, sei o que o trabalho precisa, sei o que a casa precisa. Mas eu não sei o que é que eu preciso na realidade. Ela não perdeu memória, não está doente, simplesmente perdeu-se. Perdeu-se dentro da própria vida, dentro da própria relação, dentro de todos os papéis que foi assumindo ao longo dos anos. E a relação com o marido também foi ficando cada vez mais distante. Não porque se deixaram de amar, mas porque ela já não estava lá de verdade. Já não sabia o que sentia, já não dizia o que precisava, já não pedia ajuda. Ele foi ficando sem acesso a ela. Não à mulher que gera a casa e que trata dos filhos, mas à mulher que ela realmente é. Ana não chegou aqui por acidente. Foi sendo construída ao longo dos tempos, de décadas. E começou muito antes de casar, de ter filhos, de ter esta vida. Começou em casa dos pais. A Ana viu a mãe fazer exatamente o mesmo. A mãe que acordava antes de todos, se deitava depois de todos, que nunca se sentava à mesa sem levantar pelo menos 3 vezes para ir buscar o que faltava. Que dizia sempre que comia depois, que já descansava depois, que já pensava nela depois. E esse depois nunca chegava. E a Ana viu isso todos os dias, durante anos, a repetir-se, este padrão a repetir-se. Viu a mãe a anular-se completamente em nome da família, viu o pai a aceitar isto tudo como natural, viu os irmãos a crescer, a assumir que a mãe estava sempre disponível para tudo e estava tudo bem. E aprendeu, sem que ninguém lhe o dissesse explicitamente, aprendeu que é assim que as mulheres são. Que é isso que significa ser boa mãe, boa esposa, boa mulher. Aprendeu que pedir ajuda é fraqueza, que querer espaço para si é egoísmo, que o seu valor está no quanto dá aos outros e que se parar de dar, deixa de merecer o lugar que tem. Estas aprendizagens não vieram de conversas, vieram da observação diária, da repetição, de um modelo que foi sendo instalado silenciosamente no seu sistema emocional desde criança. E quando cresceu reproduziu exatamente o mesmo padrão, não porque quis, mas porque era o único que o conhecia. Mas a família não foi a única fonte destas crenças. A sociedade também foi reforçando cada uma delas. E desde muito cedo as mensagens são claras. A boa mãe sacrifica-se. A mulher forte não precisa de ajuda. Pedir é sinal de que não consegues. Querer tempo para ti é luxo que as mães não podem ter. Nas revistas, nas redes sociais, nas conversas em grupo, nas comparações silenciosas com outras mulheres que parecem conseguir tudo sem se queixar. A mulher que admite que está esgotada é fraca. A que pede ajuda não consegue gerir a vida. A que coloca as suas necessidades em primeiro lugar é egoísta. E estas mensagens vão sendo absorvidas ano após ano, sem que nos apercebemos do que é que se está a passar. E criam uma pressão invisível, mas constante, para fazer mais, para aguentar mais, para dar mais, para nunca mostrar que nada está bem. A Ana interiorizou tudo isto tão profundamente que quando lhe perguntei o que a fazia feliz, precisou de vários segundos para responder. E quando respondeu, disse: não sei, Luísa, nunca me fiz essa pergunta. Uma mulher de 46 anos que nunca se perguntou o que a fazia feliz, não é porque é insensível, mas porque durante 46 anos foi ensinada a perguntar o que fazia feliz os outros. E dentro da relação amorosa esta dinâmica tem um custo gigante que raramente é falado.
Porque uma mulher que não existe para si própria não consegue existir verdadeiramente para o parceiro. Não diz o que sente, não tem coragem, ou não sabe bem o que sente, ou quando finalmente haveria um momento para isso, está tão esgotada que não tem energia para mais nada. Não pede o que precisa, porque pedir é fraqueza. E porque não quer ser um fardo. E vai acumulando. A mágoa de não ser vista, a frustração de fazer tudo sozinha, o cansaço de nunca ser a prioridade de ninguém, incluindo ela própria. E o parceiro vai ficando sem acesso a ela, vai sentindo a distância, mas sem perceber de onde vem. E os dois vão vivendo cada vez mais lado a lado e cada vez menos juntos de verdade. A Ana disse-me assim: o meu marido diz que não sei o que quer e tem razão. Mas como é que eu sei o que quero se nunca me perguntei isso? Sempre vivi em função dos outros. A Ana sentia-se confusa e sentia-se impotente ao mesmo tempo porque não sabia responder esta pergunta. Se enquanto estás a ouvir isto a pensar em alguma amiga que conheces que vive exatamente isto, envia-lhe este episódio. Às vezes perceber de onde vem esse padrão é o primeiro passo para tudo começar a mudar. Então, quando comecei a trabalhar com a Ana, o primeiro trabalho não foi só sobre a relação, foi sobre ela. Ajudar a perceber que existe, que tem direito a espaço, que cuidar de si não é egoísmo, é uma necessidade. E que pedir ajuda não é uma fraqueza, é sabedoria. Isso não acontece com força de vontade. Não acontece porque ela decide ficar diferente. Acontece quando as crenças que foram instaladas pela família, pela sociedade, pelos anos de repetição, são reprogramadas de raiz. Este trabalho começa por identificar exatamente que crenças estão ativas, quais as mensagens que foram sendo instaladas, o que aprendeu em casa dos pais sobre o que era ser mulher, o que a sociedade lhe foi dizendo sobre o que era ser boa mãe e boa parceira. E depois trabalha-se a libertação emocional de tudo o que foi acumulado. A mágoa de nunca ter sido prioridade, a raiva de fazer sempre tudo sozinha, a tristeza de ter perdido de si própria no meio de tudo. Quando estas emoções são libertadas, algo físico acontece. A tensão diminui, a mente acalma e surge espaço. Espaço que antes estava completamente ocupado. E depois vem a reprogramação de novas crenças. Não com afirmações positivas, mas com um trabalho profundo que muda a programação no seu sistema emocional. Quando a crença que tem de fazer tudo sozinha começa a soltar, ela começa a pedir ajuda. Não porque se forçou, mas porque o sistema emocional deixou de tratar o pedido de ajuda como uma ameaça da sua identidade. Quando a crença de querer espaço para si é egoísmo, começa a mudar e ela começa a criar tempo para si sem culpa. E, paralelamente, quando ela está bem, está mais presente para os outros. Também quando a crença de não poder dizer o que sente começar-se a soltar, ela começa a comunicar de forma diferente com o parceiro. Começa a dizer o que precisa, o que sente, o que quer. Ana disse-me, depois de algum tempo de terapia, o seguinte: Luísa, pela primeira vez na vida, disse ao meu marido que precisava de ajuda, que estava esgotada, que precisava que ele assumisse mais. E ele assumiu, sempre esteve disposto. É que nunca lhe tinha pedido. E na realidade não foi porque ele mudou, foi porque ela finalmente disse o que precisava. E dentro da rotina que absorvia tudo, começaram a criar pequenos momentos que antes não existiam. Uma conversa real ao fim do dia, um momento a dois sem telemóvel, uma tarde por mês só para eles. Não são grandes gestos, são pequenas decisões conscientes que foram possíveis porque ela finalmente teve espaço interno para as fazer. Porque quando ela voltou a existir para si própria, voltou a existir para o parceiro. De forma real, de forma inteira. Então deixo-te aqui novamente a pergunta: quem cuida de ti? Se a resposta ainda é ninguém, ou se és sempre a última na lista, quero que leves uma coisa deste episódio. Não é egoísmo cuidar de ti, é necessidade. As crenças que te ensinaram a colocar sempre em último lugar não nasceram contigo. Foram instaladas pela família que observaste, pela sociedade que te foi moldando, pelos anos de repetição de um padrão que nunca questionastes. Lembra-te que é sempre possível nós agarrarmos no comando da nossa vida e fazermos diferente, realinharmos para onde nós queremos ir. Espero que este episódio tenha-te feito sentido e que tenha-te ajudado. Chegámos ao fim de mais um episódio e quero-te agradecer por teres ficado aí desse lado, por te permitires um bocadinho para ti. E se queres ir mais fundo, podes-te candidatar a uma sessão de diagnóstico comigo. É gratuita, sem compromisso e é o primeiro passo para perceberes o que é que está mesmo a acontecer no teu sistema emocional. Eu vou deixar o link na descrição. Se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti na próxima terça-feira.